além da gravação, compartilhar a nossa telinha. Então tá. Então, bom dia, estamos gravando, estamos compartilhando tela, né? E primeira coisa, essa aula vai ser um pouco mais longa porque eu estou repondo uma que faltei. Os exercícios, só que olhando aqui o nosso blog, a gente estava lidando com exercício 3 e 4. Eu deveria ter colocado para vocês vídeos, só que eu me bati na execução desses vídeos. Filmar na prancheta não deu muito certo. E eu fiz uns exemplos aqui que eu acho que vão ajudar, e eu vou usar a interface do Photoshop para mostrar para vocês. Esse 3 e esse 4. E depois eu quero gravar e disponibilizar para quem ainda não conseguiu fazer, quem está com dificuldade, eu vou passar esse 3 e esse 4. Eu já passei aqui o 5 ontem à noite, ou hoje de madrugada, um desses dois. Eu passei esse daqui, mas calma que a gente já vai ver. Esse daqui eu vou deixar para o final da aula da gente ver. Não entrem em pânico. Esse exercício 3, eu estava conversando com a Lívia agora, antes da aula, ela conseguiu concluir. E o exercício 3, a gente já tinha falado antes em algumas aulas, ele é este aqui. Deixa eu ver se eu mostro para nós. Só para a gente ver o finalizado do 3, como que fica. Tá, vocês não precisam fazer o xadrez, tá? No piso. Isso aqui eu fiz de alegre. Só para lembrar vocês, perspectiva de um ponto de fuga é essa que a gente vai enxergar o nosso material, né? Os nossos sólidos, como se a gente estivesse vendo a sala bem de frente para a gente. Pense num cenário de teatro. O teatro acho que é bem legal para a gente pensar nessa questão do ponto de fuga, porque a gente tem essa quarta parede. A quarta parede é a parte do palco que fica voltada para o espectador, né? Então, a perspectiva de um ponto de fuga, ela é ótima para a gente fazer desenhos de profundidade, de ambiente, em que a gente veja, por exemplo, 3 das paredes, né? Então, isso aqui é só para relembrar. Isso aqui, esse material que eu estou mostrando para vocês, eu fiz tronco de pirâmide e o L. Eu vou fazer com esse material aqui, explicação passo a passo de como desenhar, eu vou disponibilizar lá no vídeo. Eu vou usar a própria interface do programa, que eu acho mais tranquila. Então, se você obteve um resultado que é parecido com esse aqui no final do seu trabalho, né, a questão de colorizar, de colocar uma face mais escura, outra com tom médio, uma mais clara, fica por opção. Vocês não têm necessidade de fazer isso. Eu só coloquei aqui para dar um preenchimento aqui. Mas basicamente é esse o desenho, não precisa ter as cores, tá? Esse aqui seria o exercício 3, um ponto de fuga. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos, só se... Tudo bem aqui? Tudo jóia? Tudo... Se doer, se tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Então aqui, esse aqui seria o 3. Pronto, já falei, se precisar de mais detalhes, vocês me dá um toque que eu tomo aqui. Agora o 4. O 4, ele é mais complicadinho, tá? Ele é mais complicadinho. Eu vou mostrar para vocês primeiro a versão complicada, certo? A versão complicada que eu falo porque seria a versão certa. O que acontece? Quando você tem uma imagem aqui assim, né? Deixa eu criar só uma pasta aqui nova, qualquer, para me organizar. Vamos supor não, né? O exercício 4, ele tem 2 pontos de fuga. Ele não vai dar esse efeito aqui para gente. O exercício 4, ele vai dar esse efeito aqui. Só para a gente já enxergar.
Isso aqui é o exercício 4. 2 pontos de fuga. Um ponto de fuga aqui, outro de ponto de fuga aqui. As linhas elas vão convergir para esses pontos de fuga. Nós vamos ter, ao contrário do exercício 3, que a gente vê a sala bem de frente, a gente aqui vai ver a sala dessa maneira. A gente está o quê? A gente está deslocando a nossa planta. A gente está vendo de quina. Então, só para vocês terem uma noção, enquanto aqui a gente fica com uma das faces bem de frente para a gente, olha a base dela, como ela é paralela aqui com a linha de horizonte, né? Essa questão do paralelismo, da perpendicularidade, ela ajuda a gente muito, porque daí aqui fica mais fácil de você colocar em verdadeira grandeza as dimensões, né? Ou colocar de maneira proporcional as dimensões para você criar a perspectiva. Já aqui é diferente, porque os dois lados, eles estão oblíquos em relação à linha do horizonte. Os dois estão convergindo para pontos de fuga. Aí aqui fica um pouquinho mais complicado de fazer. Mas a primeira coisa que a gente pode contornar é você ver essas duas diferenças. Entender que isso aqui é de um ponto de fuga, parede para a gente, as faces desses objetos estão todas para a gente. Já aqui, todos eles estão de ladinho, né? Todos eles estão dando uma de Mona Lisa, assim, estão meio de lado, assim, né? Você não tá mais vendo bem de frente, você tá num perfil, assim, né? Não é exatamente um perfil, né? É o 3/4 que a gente chama. Certo? Tudo bem? Então, qualquer coisa, vocês me perguntam, mas daí, certo? É isso aqui que a gente vai chegar. Como é que a gente chega nisso? Então, tem 2 jeitos. Porque a precisão, o tamanho é muito importante para a gente, né? É fazer as coisas que deem uma precisão é muito importante. Então, o processo, eu vou escrever o processo detalhado aqui, mas sobre dimensões. Então, por exemplo, primeira coisa que você faria, vamos começar esse exercício do zero, daí você vai ver a dificuldade. Eu vou mostrar o jeito certo, porque nós estamos em aula, mas quando eu falar desse jeito certo, vocês já vão ver a dificuldade que ele dá. Primeira coisa, você vai fazer uma linha de horizonte. Primeiro passo, desenha a linha de horizonte. Segundo passo, determina pontos de fuga. Um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui. Isso é completamente aleatório. Quanto mais afastados eles estiverem, melhor. Então, eu fiz aqui, bem perto da borda, digamos, do meu papel, bem perto da borda do meu papel. Linha do horizonte, 2 pontos de fuga. Beleza. Tá, e daí, o que eu faço? O próximo passo aqui é marcar o eixo do observador. O que é o eixo do observador? É uma linha. Essa linha aqui, eu posso colocar ela em qualquer lugar que eu queira, entre esses pontos. De preferência, não colado aqui, não muito próximo, né? Pode até ser, mas é melhor você fazer ela mais afastadinha, né? Eu, na minha montagem, vou deixar ela aqui. Mas, de novo, você poderia fazer, ela é perpendicular, né? Ela seria o nosso eixo do observador. E o que a gente vai fazer aqui? Aqui, a gente vai fazer coisas desse tipo. Você vai pegar um pincel, por exemplo, um lápis, uma lapiseira, e você vai traçar nesse eixo aqui, porque esse eixo que eu fiz aqui, azulzinho, ele né, é uma linha fina, né? Então, seria como se é uma linha bem leve, esse azulzinho aqui, só para a gente se localizar. É aqui que a gente vai marcar as nossas medidas que a gente vai fazer aqui na nossa sala. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui é isso aqui, ó. A gente vai puxar. Você fez uma aresta. Essa aresta aqui é a altura, por exemplo, do teu cubo. Aí você vai puxar para cá. Você vai puxar para cá. Clica esse daqui para lá. E daí dessa pontinha para o outro ponto de fuga. E lá para outra quina também. Isso aqui é a perspectiva de 2 pontos de fuga, né?
Então, aqui, o que eu faço? Eu só preciso marcar agora a profundidade do meu cubo, se isso aqui for um cubo. Então, essa aresta aqui, ela estaria, por exemplo, em verdadeira grandeza, só que quando eu for colocar aqui, vai ter uma distorção. E eu não sei como calcular, quer dizer, eu sei como calcular e eu vou mostrar para vocês. Mas, na prática, aqueles exercícios que a gente fez lá de lápis, lá no começo, é isso aqui, ó. Você pegar, marcar uma profundidade, subir, né? Daqui, puxa lá para o ponto de fuga. Só que para puxar lá para o ponto de fuga, eu só preciso alternar a minha cor. Então, daqui, ó, para lá, né? Fiz isso daqui. Aqui eu vou marcar a minha outra profundidade. Né? Posso marcar ela um ponto qualquer aqui, né? Sobe para cá, cortei aqui, então aqui eu já posso reforçar essas arestas. E daqui para cá. E essa última linha que eu fiz aqui, esse último pontinho que eu tenho determinado, eu só preciso clicar dele lá para o ponto de fuga, para o outro. E daí aqui a gente fecha a nossa caixinha. Então, assim aqui, eu acho que eu expliquei como é que funciona essa perspectiva de dois pontos de fuga, né? Você vai ter um eixo, vai ter uma altura, vai puxar a linha para lá, vai puxar a linha da base para lá, vai marcar aqui uma profundidade, vai subir com a linha, cruzou aqui, puxa daqui para lá, né? Puxa daqui para lá, né? Marca uma outra profundidade aqui, sobe, puxa para lá, e daí, nessa junção, você desenha o quadrado. Certo? O processo, falando assim, e vocês fizeram um monte lá naquele primeiro exercício, é muito simples. O problema aqui é o seguinte: como que a gente pode marcar com precisão, ou com uma relativa precisão, essa profundidade? Porque aqui eu fiz no olho. Certo? Então, isso aqui foi só para lembrar a tal da perspectiva. Então, perfeito. Fechei aqui agora. Agora a gente vai falar aqui de como fazer essa planta aqui, só que do jeito cheio dos detalhes, cheio da geometria, tá? Para dar certo, para você calcular a profundidade desse cubo aqui com precisão e não no olho, que nem eu fiz, né? Aí, então, o que eu faço? Eu tendo a minha linha do horizonte, marco esse eixo do observador, pode ser em qualquer lugar, marquei aqui uma linha, podia ser mais para cá, podia ser mais para lá, marquei. Segunda coisa que eu vou fazer, se tem aqui um ponto de fuga e você tem outro ponto de fuga, vocês vão lembrar lá de geometria, se vocês tiverem os compassos, né? Vocês vão fazer uma circunferência aqui. Vocês vão fazer uma circunferência que passa bem pelo meio. Aqui o diâmetro dela está entre os dois pontos de fuga. O centro da minha circunferência está bem no ponto médio entre esses dois pontos de fuga. Pega o compasso, põe aqui, descobre o ponto médio, abre para lá, traça esse arco, essa circunferência, certo? Fiz esse arco, essa circunferência, né? Que eu vou deixar ela aqui assim, né? Fiz essa circunferência, tinha feito lá aquele eixo. Aqui dessa linha aqui,
eu vou traçar um ponto ligando para cá, outro ponto ligando para cá, duas retas. É como se eu tivesse um esquadro aqui, né? O ângulo aqui é de 90 graus, certo? Então, você tem esse eixo do observador aqui, você tem esses ângulos, esses pontos de fuga, e você tem, e repare, você já vai ver o tamanho da encrenca. Eu estou mostrando isso daqui como cálculo, só para vocês verem como é o, digamos assim, o certo. Eu depois vou passar uma versão um pouco mais simplificada. Mas eu fiz isso daqui, o que eu vou fazer aqui nessa quina? Nessa quina aqui, eu vou pegar aquela planta que eu bolei e vou colocar aqui. Você veja o tamanho da planta. Então, isso significa que se eu fiz na medida real, que tinha 24 centímetros por 20, aqui tem quase 1:4, você vai ver que o tamanho que eu tenho aqui dessa folha é 1:0, é gigante. Não, você não tem como desenhar isso no papel. Começa a primeira dificuldade aí. Você tem, mas você precisa ou usar uma folha muito grande ou fazer uma escala de desenho muito pequena. Porque daí você vai dispor aqui essa planta, certo? E a segunda coisa que você vai fazer é você vai marcar a altura desse nosso... a altura do observador. O que é a altura do observador? A altura que separa a linha de terra, que é o nosso chão, da nossa linha de horizonte. Esse espaço entre a linha laranja, que é a linha do horizonte, e essa linha azul aqui é o chão. Então é como se assim o meu personagem, o meu observador estivesse aqui, e essa distância aqui entre uma e outra é a altura dos olhos dele. Ah, mas como é que eu determinei isso aqui? Aí entra a minha unidade. Essa unidade aqui, esse traço que eu fiz aqui, eu me baseei no seguinte: a nossa planta, a largura da nossa sala, ela tem 24, isso aqui está na planta do exercício. Largura é 24 e a profundidade é 20. O que eu fiz? Eu peguei aqui e dividi 24 por 6. 6 vezes 4 é 24. Então, cada quadradinho desses daqui teria a dimensão de 4 centímetros, desse meu tabuleiro. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho aqui a medida na proporção de profundidade de 20 por 24. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa medida, essa largura desse quadrado, é essa medida aqui que eu usei. E daí eu estou falando aqui de proporções, eu não estou nem usando mais as réguas. É como fazer aquele jogo de escalas. Né? Eu determino que o meu quadrado lá de 20 por 24 vai ser equivalente a um quadrado de 5 por 6, e está certa a lógica, a proporção se mantém, e eu vou usar a lateral dele para fazer as outras medidas. Então, por exemplo, eu sei que a altura do observador, isso está dado aqui no exercício, a altura do observador é 12 centímetros. Horas, 12 não é 3 vezes 4? Se eu tenho aqui 20 centímetros, né? E cada um desses quadradinhos aqui tem como se fosse 4. Então, aqui o primeiro é 4, 8, 12. Aqui está essa... Aqui, desse espaço até esse daqui, tem essa minha distância. Tudo aqui em verdadeira grandeza, tá? Daí, o que eu fiz? Eu peguei essa unidadezinha de 4 e coloquei ela aqui 3 vezes para dar essa altura. E como a altura da caixa é 18, eu marquei mais uma vez para fazer... Opa, perdão. Para fazer a altura aqui. Daí entram aqui essas linhas guia. Ó. Cada uma dessas linhas guia... Cada uma dessas linhas guias aqui tem a mesma medida. Ó. São todas a mesma unidade. E essa daqui é a unidadezinha, não vou inclinar aqui agora, mas essa unidade aqui
da largura desse quadro e da altura e largura desse quadro. Então, eu marco aqui a altura do observador, marco aqui o chão, a minha linha de terra, e daí, vou deixar a dona unidade aqui no cantinho por enquanto, só para a gente saber dela, não esquecer, dona unidade, fica aqui, fecha o olhinho, e daí eu feito isso daqui, feito toda essa construção até agora, eu passo para, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui a largura, eu vou ter uma profundidade, né? E aqui é outra, né? Duas larguras, uma profundidade, outra profundidade. Então, eu vou definir aqui as minhas profundidades. Daí, como é que eu faço isso? Eu pego esse canto aqui, esse retângulo aqui, e eu subo uma linha que está perpendicular, ó, 90 graus, certinho. Né? E ela sobe, daí ela cruza aqui a minha linha de terra, que seria o meu piso, né? O ponto onde está apoiado o meu observador, certo? Subir aqui, puxo daqui para cá. Subir aqui, puxo daqui para cá. Fiz esses dois aqui. Daí, em seguida, eu vou fazer a projeção da nossa base. O que eu faço? Essa quina aqui, esse ponto que eu tô, é esse aqui do desenho. Essa quina aqui. Então, desse ponto, desse eixo, aqui está passando o eixo do meu observador. Aqui, ó. Até podia jogar lá na frente, só para a gente enxergar um pouquinho melhor. Né? Aqui, essa linha aqui é minha linha do observador, ó. Então, ela está aqui. Então, eu estou jogando daqui para cá, como se fosse fazer um quadrado, né? E daqui, desse ponto, para cá. Então, eu joguei aqui as bases, só que quando cruza nessa linha aqui que eu tinha projetado, aqui eu defino a minha profundidade da minha sala. Então, eu vou jogar para lá. E aqui, ó, subi, cruzei, tinha puxado esse ponto para lá, esse ponto para cá. E aqui nesse cruzamento, eu tenho a outra quina da minha sala. Então, eu tenho essa perspectiva, esse retângulo aqui, que eu tinha desenhado aqui, ó, o quadrado da minha sala, o piso dela, está aqui. Você percebe que na planta, com esse processo todo que a gente está fazendo, esse processo geométrico, você percebe que ele está menorzinho aqui. Né? E você percebe que eu usei um grande espaço para fazer um desenho que vai ficar aqui. Esse lance de quadricular, de dividir em partes iguais, não é sempre que dá certo. Aqui as medidas eu já tinha feito, dando uma de malandro para dar certinho. Não é sempre, mas aí o que você faz? Você só faz aproximações. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, você tem o piso xadrez aqui, esses pisos, ó, eles vão estar tocando essas linhas, ó. Tem aqui o quadradinho, esse ponto aqui, assim como eu subi esse ponto, eu vou subir esse daqui, e vou subir esse outro aqui. Vamos ver como é que fica? Fica assim, ó. Cada um ponto desses eu vou subir para cá. E assim como eu fiz aqui, que eu subi e vim para lá, eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque eu estou cortando aqui as profundidades desse piso em perspectiva certinho. Ó. Quando eu subo daqui, cruzo aqui e ligo ali, né? E essa aqui é a minha linha do observador, né? Aqui está a minha profundidade. Eu só preciso, então, ligar esses pontos para lá. Certo? Puxei um por um para lá. Então, eu tenho aqui uma fileira, né, do meu tabuleiro xadrez. E depois eu vou repetir isso para o outro lado aqui, ó. Vou pegar esse outro lado. Vou erguer aqui também, ó. Então, aqui é que nem eu fiz aqui, ó. Puxei, subi. Puxei, subi, puxei, subi. Fiz isso tudo aqui para definir esses pontinhos. E daí
puxar eles para o outro ponto de fuga. Eu vou deixar invisível aqui só para não ficar acumulando. Então, esses recursos que eu fiz, só para vocês verem essas linhas azuis aqui que eu fiz, eu só repeti o processo que eu fiz aqui nos cantos, para cada quadradinho, para criar aqui essa malha xadrez. Porque com ela vai ficar mais fácil de desenhar, porque eu posso olhar as coordenadas aqui. Por exemplo, eu sei que o meu cilindro ele está aqui no fundo. Só que qual que é o primeiro problema que vocês já devem estar identificando? O desenho ele vai ficando muito pequeno. Se você estiver fazendo numa folha e reduzindo, para dar toda essa questão dos cálculos, ele vai ficando muito pequeno. Então, aqui, o que eu vou fazer? Tendo essa malha aqui, eu só vou desenhar aqui o piso xadrez, seria aquele piso aqui passado para cá, né? Daí eu vou fazer as alturas, eu puxo para cá, e aqui eu posso marcar em verdadeira grandeza. A minha altura, deixa eu só apagar aquelas ali para não... Então, eu tenho o piso aqui, digamos, né? Tenho esse piso aqui, eu vou subir essas alturas e a marcação dele, que é 18, eu vou colocar aqui em cima, que está a minha unidade, né? É 4, 8. Então, eu subo para cá, usei as linhas guia, né? Para cá, tenho 12, que é a separação entre a linha de horizonte e a linha de terra, e mais uma, eu chego aqui na altura 18, que é a altura da minha sala, da minha caixa, né? Eu estou fazendo essa. Então, aqui está a altura, só marco esse ponto, puxo para a linha para o ponto de fuga, marco esse outro ponto, puxo para outro ponto de fuga, e as alturas que eu subi aqui perpendicularmente, onde elas cruzarem essas linhas, eu junto e faço tipo uma caixinha. É o mesmo esquema daquela planta que a gente estava fazendo lá no começo, né? Que a gente fez aqui, né? O mesmo esquema, certo? Só que, nesse caso aqui, a gente está um pouco mais para cima. E aqui, você está vendo que a minha linha do horizonte passa por trás dessa caixa. Então, quando eu reforçar essas linhas, reforçar, puxar daqui para cá, eu vou ver isso aqui, ó. Puxei, reforcei. Então, o que que eu tenho? Eu tenho essa caixa. Essa caixa aqui, faltando duas paredes, né? Eu estou vendo uma caixa oca. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é essa imagem aqui, certo? Não é exatamente a mesma imagem, a gente já vai falar sobre isso, mas essa é a ideia. E daí aqui a gente só precisa fazer as aplicações, né? Aqui já tinha o piso xadrez, a gente só precisa fazer a colorização ali. Deixa eu só tirar esses excessos. Quando a gente... tira daqui, a gente enxerga melhor. Então, todo aquele recurso de linhas foi para fazer isso, fazer esse desenho aqui. Problemas que tem aqui, que vocês já devem ter percebido. Primeiro, nossa, é meio no mínimo desconfortável, né? Porque você vai estar mesmo, eu tô fazendo no software, fazendo com esse sistema todo de operações, o pessoal fazia isso antes, tinham as grandes pranchetas, puxavam os pontos de fuga, né, para fazer esses desenhos, você tinha que ter mesa bem grande mesmo, assim, né, e o desenho, ele fica pequeno perto de todo esse esforço, todo esse aparato que você tem que fazer. Então, isso aqui, para vocês terem uma noção de como calcular as profundidades, assim, com mais precisão. Tá, daí vamos dizer assim, mas eu vou precisar fazer assim? Não, eu mostrei isso daqui para vocês terem uma noção do processo. Tem um outro jeito mais simples de fazer? Tem, só que daí a precisão matemática, a precisão assim de profundidades, ela vai ser substituída pelo teu olhar. Então,
quando eu faço esse exercício, isso aqui foi uma ideia. Eu gravei, eu coloquei, eu quis colocar isso tudo aqui, toda essa complicação, para vocês terem uma noção de que não é do nada, que as profundidades elas podem ser calculadas geometricamente. Mas para nosso efeito aqui desse exercício, o que vocês vão fazer? Vou mostrar aqui para vocês. Né? Só que eu vou ter que preparar aqui rapidinho o esquema. Né? Então, primeira coisa do zero. Agora, isso aqui que eu mostrei para vocês era jeito 1 de fazer, com instrumentos, com esquadro, usando recursos, geometria, tá? Isso aqui é um jeito. Vamos supor que você queira fazer desse jeito para experimentar, tudo bem. Mas qual que é o jeito que eu recomendo? Isso aqui era só para dar uma noção da teoria das coisas. Qual que é o jeito que eu recomendo, que eu acho que tem menos complicação para fazer? Então, segundo jeito, começando do zero aqui. Você também vai começar desenhando uma linha de horizonte na sua folha. Desenhou a linha de horizonte. Marca um ponto de fuga qualquer. Marca o outro ponto de fuga qualquer. Marca a linha do observador. Essa linha aqui sempre é importante porque ela é a quina principal da nossa sala. Certo? Aí o que a gente faz? Marca projeções. Como que eu faço essas projeções aqui? A ideia da medida vai ser a mesma aqui, né? Eu não coloquei aqui as proporções. Achei que eu tinha feito isso ontem. Não fiz. Mas espera aí só um pouquinho que a gente já arruma isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, aproximadamente, ó, estão vendo aqui essas linhas que eu puxei, elas têm a mesma medida. Vamos fazer assim, aproximadamente aqui, tá? Não está exatamente a mesma coisa, mas as mesmas, porque é proporção, 3 vezes. Eu estou usando a mesma ideia da nossa unidade lá. Eu marquei aqui uma altura da parede da sala, né? E marquei uma relação. Aqui nessa quina está passando a nossa linha de terra. Eu não desenhei ela aqui, mas essa quina, esse ponto base, ele sempre vai coincidir com a linha de terra. Sempre vai ser a linha que sustenta, né? A linha paralela a essa linha do horizonte, que sustenta essa quina é a linha de terra, e a distância que ela tem sempre vai ser essa altura do observador, o olhar do observador. Então, o que eu faço aqui? Eu fiz essa quina, fiz a altura da caixinha, que seria 18, coloquei daqui 12, certo? Você pode fazer isso com réguas, ou você pode fazer isso proporcionalmente, né? Então, 18, né? Altura aqui. Aí, o que você faz? Você marca, puxa uma linha para lá, puxa outra linha para lá, né? E aqui eu não usei medida. Aqui eu fui no olho mesmo. Eu olhei, eu acho que o meu retângulo, a minha base vai ser mais ou menos essa. Eu fiz aqui uma aproximação, certo? É aproximação mesmo. Fiz como eu acho que ia ficar. Eu olhei aqui para esse desenho que eu tinha feito. Ainda assim não ficou a mesma coisa, ele é um pouquinho mais profundo. Mas aqui eu fiz uma aproximação, certo? Daí o que eu marquei essas profundidades. Vou subir aqui a altura das paredes, como tem essa minha quina aqui onde elas cruzam. Eu tenho a altura, sobe, cruza, puxa para lá, sobe, cruza, puxa para lá, né? A gente tem aqui, então, a estrutura da sala, certo? Então, o que eu fiz aqui foi posicionar a sala
dentro dessa linha de horizonte, dentro desse desenho, marcando as profundidades bem aleatoriamente. Isso aqui não é um desenho preciso, mas é a perspectiva aplicada de um jeito mais rápido para a gente fazer esboços, para a gente ter ideias. Então, por exemplo, se eu for olhar aqui, eu até posso dizer que a impressão que eu tenho é que a minha largura maior está aqui e a minha menor está aqui. É meio difícil de dizer, mas eu estou chutando, estou fazendo abstrações. O que não dá para fazer abstração? Como a altura do meu observador é 12 e a altura da minha caixa é 18, né, tá aqui para cima, né, o que convém? Que essa altura, o teto, ele seja visível, porque a minha linha de horizonte, ela está passando... A minha linha de horizonte está passando aqui pelo meio. O observador ele é mais baixo do que a caixa. Então, como a linha está aqui, eu consigo ver o teto da caixa. Objetos que passam pelo meio da linha do horizonte, você não vai conseguir ver o topo deles e não vai conseguir, ou nesse caso aqui, né, como é vazada a caixa, você vai conseguir ver a base e vai conseguir ver o topo. Né? Tem esse efeito, porque as linhas estão convergindo. Você vai fazer esse desenho dessa sala. Né? Simplesmente fazendo um eixo, só para repetir aqui, bem simples. Espero que seja simples. Né? Faz o eixo, puxa uma linha para lá, puxa uma linha para lá, marca uma profundidade que você ache convincente, é no olho. Nesse caso aqui, se quer precisão, tem esse processo aqui. Se você quer agilidade e se soltar um pouco mais, né, e expressar a tua ideia mesmo, experimenta desse jeito aqui. A gente vai fazer o desenho, vai erguer as paredinhas, a parede vai subir, vai cortar aqui, vamos puxar para lá. Ó, sobe, corta aqui a altura da outra parede, elas cortam, a gente puxa lá para o outro ponto de fuga. Aqui atrás também a gente tinha subido, onde cortou, a gente também puxa para os pontos de fuga. A gente vai fazendo essa trama, reforça os contornos, né? E se quiser, eu coloco aqui um preenchimento só para a gente, né? Não precisa colocar o preenchimento, pode deixar em branco, mas o legal desse preenchimento aqui nessa visualização é que ele encobre o ruído, né, que tem aqui das linhas de construção. E aqui nesse espaço é que eu vou construir os meus outros desenhos. Né? Então, por exemplo, eu começo sempre fazendo o tronco de pirâmide, que eu desenho ele na frente. Então, como é que vai ser aqui? De novo, eu vou apagar aqui essas linhas, certo? Vou apagar isso aqui e vou deixar só essa aqui de baixo para a gente ver que está aqui a nossa base. Então, o tronco de pirâmide, o que eu faço? Eu vou primeiro desenhar as projeções da base, e eu sei que ele está mais ou menos por aqui assim. Ora, o que eu faço? Eu marco um ponto aqui, qualquer, onde eu acho que está a posição dele, marco um ponto, desse ponto eu vou puxar uma linha para lá, vou puxar uma linha para lá, e vou marcar a profundidade, puxar para lá, marcar outra profundidade, puxar para lá, e marcar, porque quando a gente olha a planta de cima, a gente sabe, e a questão é só de ver a vista superior dessa figura aqui, né? A vista superior desse tronco de pirâmide, a gente sabe que ele tem uma base quadrada e o topo dele é menorzinho. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai olhar aqui, vai manter essas proporções, essas distâncias, e isso pode ser feito no olhar mesmo, e a gente vai desenhar aqui a projeção dessa planta aqui, ó, desse tronco de pirâmide, desse aqui que eu estou fazendo círculo em volta. Então, marca um pontinho aqui, vou puxar a linha, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Ampliando um pouquinho mais, estou indo lá para os pontos de fuga, mas aqui eu já consigo ver a base. Essa base aqui, eu determinei com as diagonais, né? Fiz o quadrado da largura maior, marquei aqui a profundidade, a distância que eu acho que tem do topo, né? Então, aqui o que você está vendo é esse quadradinho aqui, é essa planta aqui, só que projetada aqui em perspectiva. Então, primeiro eu faço essa base.
Aí, mas onde é que eu podia ter marcado mais para um lado, mais para outro? Pode, você pode marcar em outros lugares aqui. Só que eu coloquei aqui, marquei um ponto, puxei para lá e estabeleci aqui o tamanho. Esse tamanho também. Eu estou olhando aqui para a planta, eu sei que eu não posso avançar da metade dela com esse quadradinho. Ele fica assim, digamos assim, ocupando um pouco menos de um terço da minha planta. Então eu marco isso mais ou menos aqui. Talvez ele esteja até um pouquinho menor do que ele estaria. Mas a ideia é você desenhar usando a perspectiva, respeitando as proporções e tendo velocidade nesses desenhos, né? Por isso que eu estou deixando de lado um pouco o método mais complicado. Quero fazer aqui, então, mais ágil, assim. Então, fiz aqui no olho mesmo, olhei ali na planta, achei que era aqui. Tá, fiz, o que eu faço agora? Vou desenhar as alturas, vou puxar eixos, puxar um eixo para cá. E a altura dele também. Onde que eu puxei a altura? Eu puxei do topo, puxei do quadradinho de dentro. Por que eu optei por isso? Porque daí eu vou desenhar só esse topo aqui, eu ergo. Mas qual que é a altura? Ora, eu sei que a minha altura desse elemento aqui é mais ou menos a mesma coisa que a aresta da base. E eu sei que ele está em perspectiva, e eu sei que, por estar em perspectiva, a profundidade acaba tendo uma deformação. Então, eu marquei também no olhar, assim. Podia ter sido um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas eu marco aqui esse ponto da altura, traço a linha lá para os pontos de fuga, traço lá para o ponto de fuga, determino nas outras alturas, né? Então, você primeiro ergue as alturas, marca um pontinho, puxa para a linha de fuga, puxa para outra linha de fuga, que já vai cortar, puxa para outra linha, e você vai ver que você vai traçar esse topo aqui. E como você tem a base aqui, e é um tronco de pirâmide, né? Você só precisa daí unir esse canto com o outro, unir esse canto com o outro. E magicamente, nem tão magicamente assim, mas eu acho encantador o processo. Aqui está com preenchimento. Você, tchufi, desenha aqui o teu tronco de pirâmide. Repara, isso aqui eu estou fazendo sem todos aqueles cálculos, tá? Então, e como é que faz o L? O meu L, eu vou marcar ele mais ou menos aqui. Daí também, eu escolho um ponto. Aqui eu estou fazendo com uma outra... não estou mais usando aqui essa planta. Eu conheço as figuras, conheço o desenho delas, então eu vou fazer o L numa outra posição. Mas como? Eu marco um ponto aqui, né? Vamos deixar invisível aqui, vocês vão vendo que vai acumulando um monte de linha, né? Eu vou deixar invisível aqui o tronco de pirâmide, e eu vou mostrar aqui só como eu fiz o L. Eu marco aqui de novo um ponto, aqui onde eu vou começar o meu desenho. Desse ponto, eu vou puxar a linha lá para o ponto de fuga, para o outro ponto de fuga, vou marcar uma largura, vou puxar lá para o ponto, vou marcar uma profundidade, vou puxar lá para o ponto, e o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu marquei um ponto qualquer aqui, e eu tenho que desenhar o topo. Eu vou desenhar esse L em pé. Essa base aqui de 6 que vocês estão vendo, ela está apoiada no chão. Vocês já vão entender o desenho, tá? Ela está aqui apoiada. Se ela está apoiada, você tem a largura do L aqui, né? Então, aqui está a minha vista superior desse L, se ele estivesse em pé, e ele vai estar, eu vou desenhar aqui. Então, primeiro eu faço a base dele, puxo as linhas, defino, isso aqui tudo eu fui definindo olhando para a figura, eu sei que ela tem uma largura, a profundidade dela aqui é 6, então, como a largura aqui é 2, né, desse degrauzinho, né, a gente vai ter aqui um terço, né, desse comprimento, mas eu vou meio que fazendo no instinto, no olhar, né, não é precisão, não, mas ele dá a ideia que a gente quer. Então, fiz aqui essa base, vou subir as alturas. Vou puxar a linha daqui para o topo, vertical, daqui, vertical, daqui, vertical. E além disso, eu já vou marcar aqui, por exemplo, aqui, vocês devem ver aqui, eu subi um pouquinho e eu marquei já a base do meu L.
e fui para lá. E aqui eu marquei a parte mais alta dessa letra L, né, um extrude da letra L, né, dessa cantoneira aqui. Marquei aqui, puxei para lá. Quando cruza aqui, toca esse ponto, puxa para lá, daí você define o outro. Então, aqui, com esses desenhos, com essa construção, o que eu fiz aqui foi... Eu só preciso daí unir esse ponto com esse, com esse, com esse, descer aqui, né? Essa linha tá vindo para cá, ela corta aqui, a minha altura. Tem essa moçoroca de fios, mas você vai ligando os pontos e no meio disso tudo, o que, que você acha? O teu L. Né? Então, só para repetir, o procedimento sempre vai ser esse. Você tem aqui a perspectiva, faz primeiro a base do teu objeto, ergue as alturas, marca as alturas, né? E isso daí eu estou fazendo... Estou desenhando, estou puxando. Se tivesse ficado muito alto, eu baixaria. E nesse caso aqui, eu estou fazendo, seguindo ideia de proporções. Eu sei que, por exemplo, o L, a altura dele é 7, ele é mais alto que o cubinho que está na frente. Só que ele está mais profundo na perspectiva, então ele vai parecer menor. Então, na verdade, a gente vai equilibrando assim, né? A gente realmente vai desenhando. É um desenho, aqui nesse caso, mais de imaginação do que um desenho. É um desenho de imaginação com essas construções, com esses pontos de fuga para construir melhor a ideia de realidade, né? E aqui eu só coloco o preenchimento. Opa! E perdi como definir a altura. Então, vou repetir. Posso usar... Daniela, você prefere que eu defina o processo da altura só nesse L, né? Agora nessa cantoneira aqui, né? Porque a altura, o processo é o seguinte, não sei se dá para... Se a gente está... Mas vamos supor que eu estivesse fazendo aqui a base, né? Você desenha primeiro a base. Sempre você desenha primeiro a base. Depois você vai desenhar aqui, você vai subir desses cantos, linhas perpendiculares à linha do horizonte. E quando você marca a altura num dos eixos, você só precisa puxar para os pontos de fuga, que eles vão definir a tua altura. Ó. Daí, isso aqui eu estou explicando aqui na sala. Na letra L, como é que funciona? Né? Aqui na letra L, eu fiz essa base, né? Quase que dá vontade. Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui de novo, que acho que de repente fica mais fácil, né? Como é que eu faria esse L aqui? Se você for olhar ele de frente, assim, se aqui em pé, olhando a planta dele, as vistas, né? Você vai ter uma planta que vai ser algo assim, né? Tipo uma das vistas dele. Só grosseiro, assim. Você concorda? Você está olhando aqui de um lado, está olhando daqui para cá, né? Você está olhando nesse sentido, né? E daí você vai ver o quê? É essa parede aqui e essa outra. A gente olhando bem de frente, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é a base que eu vou desenhar, né? Só que, na verdade, eu estou desenhando essa outra aqui, né? Estou desenhando o lado menorzinho, estou desenhando o lado de 6. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu vou estar vendo provavelmente uma coisa assim. Ele tem 7, ele é um pouquinho mais alto. Opa!
Isso aqui que eu estou vendo, eu vou desenhar esse L em pé, ele vai estar, né? Eu vou desenhar ele assim, na minha planta. Eu decidi mudar a posição, né? Aqui grosseiro, só para a gente ver mais ou menos. Tá bem torto, desculpa aí. Né? Eu vou desenhar ele desse jeito assim, né? Tá meio tortinho aqui e tal, mas é essa posição que eu vou desenhar ele ali. Então eu tenho que desenhar ele visto de cima. Visto de cima, ele vai ser visto uma coisa mais ou menos assim, né? E daí eu vou desenhar ele aqui. Então o que que eu faço? Eu marco um ponto qualquer aqui. Esse aqui vai ser minha quina inicial, é o meu ponto inicial. Desse ponto aqui, eu vou puxar lá para a linha, para o ponto de fuga. Fiz uma projeção. Daí daqui, desse mesmo ponto, vou puxar para lá. Então aqui eu estou fazendo a minha quina. Daí aqui eu vou marcar uma profundidade. Marco aqui um ponto qualquer, clico aqui, né? Ou ponho o lápis ali, puxo lá para o ponto de fuga. E aqui que eu vou marcar a minha largura. Minha largura, por exemplo, se eu fizer assim, vai ficar muito estreitinho. Se eu fizer um pouco mais assim, e eu estou fazendo isso no olhar mesmo, assim, porque a peça ela tem 6 por 7, ela é quase um quadrado, mas ela tem uma largura um pouco maior. Então aqui eu dou um clique aqui, defino um ponto ali, né? E puxo aqui para o ponto de fuga. Daí aqui, como a minha largura aqui é de 6, vou marcar mais ou menos aqui, um pontinho, puxo lá para o ponto de fuga, e eu fiz aqui a planta. Isso aqui é a planta. Daí a altura, como é que faz a altura? Ora, vou começar a construir esse L, então desse canto aqui, dessa quina, eu vou subir aqui a altura, dessa outra quina aqui, vou subir a altura, daqui, vou subir, e ainda não marquei as alturas, né? Estou marcando só as nossas arestas. Mas aqui já está uma das paredes do meu L. Essas aqui vão ser alturas menores, elas são praticamente o degrau, né? Então, eu vou subir aqui. Eu vou subir aqui. E daí o bacana é que, por exemplo, estou desenhando aqui, eu tenho que marcar uma altura aqui que seja equivalente a essa largura, posso subir um pouquinho mais aqui. Na verdade, eu podia quase que usar essa aresta aqui como referência, usar esse ponto, e daí é só dar um clique para começar a fechar a figura. Esse ponto vem para cá, cruza aqui essa altura, ó, nesse pontinho aqui, puxo para lá. Aí você vai vendo que vai ficando uma moçoroca de fio. Mas assim, como é que eu me oriento? A minha altura está marcada, vamos até ver um pouquinho mais perto. A altura está marcada aqui. Então, se essa linha está saindo daqui para cá, ela marca nessa outra altura aqui, ó, define aquela aresta. Daqui, eu vou puxar uma linha desse ponto lá para o ponto de fuga. Então, o que, que eu tenho aqui? Aqui eu já tenho o meu degrauzinho, agora eu só preciso marcar a altura do meu L. Né? Essa altura desse L eu vou fazer, porque ele é um pouco mais alto do que ele é profundo, vou marcar mais ou menos aqui. Isso tudo eu estou falando com vocês, mais ou menos mesmo. É você olhar para o objeto, ver as dimensões dele e tentar, né, manter as proporções aqui. Mas relaxem,
Porque esse lance das proporções, esse lance do desenho, essa coisa da intuição, de você ir dimensionando, é uma coisa que você vai ganhar com prática. Você pode ir tudo na base do cálculo, que nem eu falei aqui, né? Só que eu acho que a base toda de cálculo, ela acaba dando muito trabalho. Fazer assim na mão pode dar uns problemas de precisão, mas você vai adestrar o teu olhar, você vai adestrar a tua capacidade de enxergar. Então, por exemplo, aqui eu marquei a altura, repara que eu estava nessa aresta, a outra altura está aqui, né? Eu vou ter que só subir um pouquinho essa linha, opa, perdão, um pouquinho só. Aqui, ó, estou nesse ponto. Vou puxar desse ponto aqui, deixa eu ver se consigo, não consigo. Desse ponto aqui, lá para o ponto de fuga, definir aqui a outra altura. Desse ponto aqui, lá para o outro ponto de fuga, se não deu para colocar na tela. Definir aqui, ó, a outra altura, então só preciso unir essas duas. E eu tenho aqui esse meu L. Ah, mas daí como que a gente visualiza isso melhor? Daí eu só preciso unir os pontos, né? Fazer o contorno assim. Reforça, por exemplo, aqui está uma lateral. Opa, reforça, mas põe uma corzinha mais interessante. Ó. Isso aqui, quando você apaga essa linha, aí você enxerga melhor, né, o teu objeto. Deixa eu ver aqui se eu fecho esse aqui. Ó. Então, esse aqui é o processo de desenho. Foi isso que eu fiz aqui nesse L. Né? Foi esse processo de desenho. Daí aqui eu coloquei as cores e tal. E aqui, só para a gente ver junto com o tronquinho de pirâmide. Deixa eu ver aqui se eu... Ó, tem os dois. 9h23, temos tempo. Vai dar tudo certo, gente. Seguinte, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Entendeu? Obrigado, tá. Eu tenho uma dúvida. Manda. Na verdade. Manda. Opa. Naquele exemplo que você estava fazendo com as medidas. Sim. Eu preciso colocar a planta naquela quina, ou eu posso, por exemplo, fazer um chão quadriculado de medida 1, e aí eu vou, pelas medidas mesmo do desenho, fazendo ela direto. Você pode fazer. Eu só coloquei a planta ali, Mayara, para ilustrar melhor, assim, sabe? Aqui, nesse caso, né? Eu só coloquei a planta aqui para ilustrar melhor. Mas você não precisa. Você tendo a planta num outro lugar, por exemplo, essa planta aqui tá com uma escala, você fez em centímetros mesmo, né? Tá em tamanho real. Só que daí você vai usar uma escala de 1:2. Aí você só transfere, faz o quadriculado, você pode até usar o próprio quadriculado para se orientar para fazer os desenhos. Porque ele acaba servindo como uma grade mesmo. A ideia que eu pensei aqui era justamente fazer uma grade. Então, por exemplo, você vai ver que tem partes do L que estão alinhadas, aí também entra a minha malandragem, porque eu dispus as peças de maneira alinhada, né? As medidas, quando eu fiz esse desenho, eu fiz todas elas para dar certo, assim, encaixes e tal, né? Mas, na prática, você pega a área que você tem e dentro dessa área você vai dividir e vai... É tipo desenho de observação. Vocês provavelmente tiveram desenho de observação, né? Espero. E daí, no desenho de observação, vocês devem ter visto que tinha
você tem as mensurações, né? Você vai olhar lá para a figura, você divide ela em proporções. Você pega, vou desenhar o corpo humano, a cabeça é a medida, então tem tantas cabeças de altura. Você sempre vai pegar partes do desenho, a imagem que você está vendo, você vai fazer uma estrutura, e dentro dessa estrutura você vai fazer divisões para você organizar as massas. Isso ajuda, ajuda você a construir o desenho, e é esse o raciocínio que a gente está usando aqui. Né? Então, não, você não precisa desenhar a planta aqui, é só você saber que aqui você vai estar colocando dimensões proporcionais à da planta, subindo elas e aplicando. Uhum. Tudo bem? Tá claro assim? Uhum. E a minha outra pergunta, na verdade, é para saber como você estava fazendo esse desenho no Photoshop, porque você está usando um brush, né? Não é uma caneta. Então, Aí como que as linhas ficam retas? Porque eu sei que se você apertar Ctrl ou Shift, ele faz a horizontal e a vertical bem certinha, né? Mas as diagonais eu não sei fazer. Então, safadeza. Essa é a safadeza. O que eu faço, assim? Eu uso caneta também. Eu uso os pets, só pequeno parênteses de Photoshop, né? Como usar. Mas esse recurso que você está falando aí, qualquer ponto aqui, vamos fazer aqui onde eu estava aqui, né? Vamos dizer aqui, ó. Se eu estou aqui num ponto e quero fazer uma linha em qualquer outro ponto, eu só preciso dar o primeiro clique aqui, dei o primeiro, daí eu seguro o Shift, e daí se eu quero unir, por exemplo, com aquele ponto de fuga lá, eu só segurando o Shift dou outro clique e ele faz. Não sei se tirei a tua dúvida. Basicamente... eu vou testar depois. Oi? Eu vou testar depois para ver se dá certinho. Sim, eu acho que dá certinho, porque a gente pega, é só você dar um clique, segura o Shift e daí você clica em qualquer outra parte que você queira. Daí você faz com as linhas retas, né? Só que se você for olhar aqui o jeito que eu fiz essa aula aqui, você vê que tem um monte de pets, assim, que eu fui fazendo, né? Eu faço os pets às vezes. Só que esse lance, você tendo os pontos de fuga, fica muito rápido, porque você só precisa clicar aqui, puxar para lá e ir fazendo essa malha e depois ir reforçando. Então, usando esse shift click, acaba ajudando ali. Mas isso aí é só para quem for fazer no Photoshop mesmo, né? Tudo bem, gente? Fiz 2 aqui, e daí agora, para fazer Dá uma de BoJack Horseman. Esquece o que está falando no meio da frase. O cilindro. Para fazer o cilindro, né? O que eu faço com o cilindro? O cilindro eu vou dispor ele mais ou menos aqui, então eu vou desenhar a base do cilindro. Ela é circunscrita por um quadrado, né? Porque é uma circunferência. Você coloca a circunferência dentro de um quadrado. Então, isso aí a gente já viu nas outras aulas. Você primeiro desenha a base. Então, eu vou marcar um ponto qualquer e vou desenhar aqui o chão, essa base. Que é isso aqui, ó. Marquei um ponto. Tomara que, se estiverem em dúvida, vocês me perguntam. Mas eu marquei um ponto aqui, puxei para lá, marquei um ponto aqui, puxei para lá, e fiz mais ou menos como se fosse um quadrado. Né? Daí, de novo, isso daí no olhar, assim, aqui. Né? Eu estava ali olhando, vai ser assim. Beleza. Marquei aqui, provavelmente está impreciso, mas aqui é mais uma questão de simplificar a construção do desenho. Puxei, tá. Daí o que eu faço aqui? Feito esse quadrado aqui, eu vou desenhar diagonais, diagonal, a diagonal se cruza aqui no meio, eu vou unir essa diagonal lá com um ponto de fuga, vou unir a outra diagonal com um ponto de fuga, e eu vou ter aqui esses pontos de tangência. Esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. A gente definiu tudo fazendo diagonal, onde a diagonal cruza, você faz a projeção lá para o ponto de fuga, faz a projeção para o ponto de fuga, e você meio que divide esse quadrado aqui em 4 partes, né? Um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui, outro aqui, outro aqui. E aqui dentro, aqui vão estar os pontos de tangência, e a minha circunferência vai estar aqui. Então, fiz a base. Só que, antes de fazer as circunferências, eu vou colocar as alturas. Se fosse um cilindro, eu marcaria a altura máxima dele. Ele tem uma altura de, se não me engano, é 15, né? 15.
O que acontece é que a minha parede tem 18. Então ele é mais baixo que a parede, só que ele é mais alto que o observador. Ele vai estar acima da linha do horizonte, né? Então eu vou marcar aqui a altura 1. Marquei aqui. Fiz ele um pouco mais baixo. Tô me orientando. Como é que eu vou saber que é mais baixo, né? A pessoa vai perguntar. Porque eu tenho aqui o contorno da sala. Então ele está mais baixo que a parte de trás da sala, ele não está tocando o teto dessa sala, né? Ele tem um espaço aqui. E também, defini no olho, marquei aqui as alturas, puxei as linhas de lá desse quadrado lá de base, aqui em cima marquei um ponto de altura qualquer, puxei lá para o ponto de fuga, puxei para outro ponto de fuga, aí onde essas extensões, as projeções cruzam as outras alturas, a gente define, e você vai ver que o topo dele, como ele está muito próximo da linha, ele é bem achatadinho. Se ele tivesse bem em cima da linha de horizonte, a gente não ia ver ele ia estar coincidindo com a linha do horizonte. Quando ele se aproxima, ele se achata, quando ele se afasta, ele aumenta, né, a largura dele. Né? Então, muito perto ele vai ficar chatinho, mais distante a gente enxerga melhor. Fiz isso aqui à altura do meu cilindro, só que é um cilindro truncado. Então, o que eu tenho é o topo ali que eu fiz, eu tenho a base, e eu preciso fazer essa altura dessa barriga aqui. Então, o que eu faço? Eu vejo que aqui a altura, ela tem 9 centímetros, então aqui tem 6, então é um pouco mais da metade. Né? Então eu vou vir aqui e vou marcar a segunda altura, a altura da barriga. Né? A altura que eu vou colocar essa parte, essa barrinha, esse tamborzinho aqui. Então eu venho, vou marcar aqui a altura, marquei, vou puxar para lá, vou puxar para lá, vou puxar nas extensões, vou marcar aqui as outras alturas, e o que a gente vai ter é isso aqui. Deixa eu apagar essas projeções aqui. E daí o que a gente está vendo é isso aqui, ó. Fiz um desenho lá de quadradinho, só para mostrar de novo. Fiz o desenho de quadradinho, subi a altura, marquei aqui o topo, seria como se eu estivesse fazendo um paralelepípedo, né? Só que como ele é truncado, eu vou marcar aqui a altura, né? Desse tamborzinho aqui. São 9 centímetros lá do topo, isso quer dizer que daqui para baixo são 6, então ele não está dividido por igual, né? É um pouco menos da metade. Então, daí, de novo, no olhar, assim, eu vou lá, marco, um pouco menos da metade aqui, podia ter feito até um pouquinho mais para baixo, mas aqui eu marquei, fiz o mesmo procedimento, né? Puxa, faz o quadrado, faz diagonal, marca os pontos médios, e tendo feito isso aqui dentro, de novo, a gente tem a aula lá, a aula síncrona, acho que é a 3, a gente faz os desenhos das circunferências, tá? Mas tendo esses cruzamentos aqui, a gente vai desenhar essas circunferências. Eu só desenhei as circunferências, tá? Você veja assim que são dessas interseções, eu desenhei as circunferências inteiras. E daí eu vou usar essa diagonal aqui, ó, vou dar uma de maroto, e vou usar essa diagonal para fazer esse corte aqui, essa aresta. Opa, perdão. Né, a arestinha que a gente tem ali, eu vou usar essa diagonal aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enxergar aqui que essa aresta vai me dar essa quina aqui da barriga, essa quina aqui, ela está aqui. Então, o que eu preciso fazer se eu tenho essas circunferências vou até criar um layerzinho novo aqui para a gente ver esse desenho acontecer. Então, por exemplo, aqui você vai ver que tem, ó, essa linha que está vindo, ela passa pelo ponto médio. Tem as diagonais aqui, ó. Diagonal. A outra diagonal está aqui.
Aí elas definiram esse ponto médio, puxei lá, estendi lá a projeção, esse ponto médio também, puxei lá para o outro ponto de fuga, define aqui e aqui, daí eu desenhei essa circunferência, só que nessa diagonal, essa diagonal aqui, ó, pum, é a aresta, vai definir, né, a minha barriguinha. Então, por exemplo, isso que está aqui atrás, se eu for subir aqui, né, para definir lá a altura, daqui e daqui, opa, subir para cá, o que acontece aqui é que essa parte aqui de trás, a gente não vai ver, tem que apagar. Então eu vou... Opa, perdão. Vou apagar aquela circunferência aqui, né? Tô no layer errado. Porque aqui tudo o que eu vou fazer é apagar esses excessos. Por exemplo, aqui o topo eu vou ter com certeza uma linha, né? Unindo. Aqui é fácil. Aqui também é fácil. Aí eu faço isso aqui, o que eu preciso é apagar esses excessos. Se eu apagar esses excessos, o que eu vou ter é isso aqui, ó. Eu tinha lá a circunferência, eu apaguei o que não precisava, defini lá a altura, tinha um excesso aqui no topo também, ó, daquelas circunferências tinha um excesso aqui, tá bem grossa a linha, né, mas eu só apaguei, porque vai ser essa linha reta que passa aqui, né, ajustei aqui, como tá muito perto, a curva é bem suave, aqui tá essa barriguinha, e aqui a gente tem a base. E daí eu coloquei um preenchimento só para dar um saborzinho. Então, com isso aqui, com essas construções, deixa eu só apagar essas aqui. Vocês viram que o que eu fiz aqui foi desenhar, separei aqui por pastas, assim, mas estão desenhados aqui todo esse processo. Essa sala aqui, então, esse jeito que eu fiz no olho, no chutômetro, fazendo e tal, se vocês forem fazer, não é totalmente no instinto, a gente se organiza, a gente sabe que, por exemplo, o observador tem 12, a sala tem 18, então, você sabe que a linha do horizonte, a quina, o teto vai estar visível, o chão vai estar visível, vão ter relações aqui, 3 partes, né, 4 partes, se bem que aqui eu falei que era 18, eu já acabei de perceber que eu fiz com 16, me enganei. Mas daí, o que você podia fazer? Se aqui são 16, você põe mais metade, dá 18, só corrige, né? A gente corrige lá no desenho. Mas manter as proporções e simplesmente ir desenhando as bases, puxar, levantar as alturas, você sabe qual que é a peça maior, sabe qual que é a peça menor, e você vai dispondo esses elementos, vai construindo. Eu acho mais interessante fazer assim, embora que fazer assim dá uma trabalheira maior, precisa ter seus inconvenientes, mas te dá uma precisão maior. Entre um e outro, eu acho que você entendendo o processo, o que interessa é você pegar uma folha de papel, colocar aqueles pontos lá e navegar por eles, compor o desenho de uma maneira mais construindo o desenho mesmo, e imaginando e construindo. Deixa eu ver como vocês estão aqui. Então, então tá. Outra coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aqui. Isso aqui, as orientações que eu dou para fazer o exercício 3 e o 4, tá? Então, nessas aulas, que eu acho que eu acabei falando isso um bocado nas últimas aulas, mas acho que é legal repetir, porque o que interessa para a gente aqui é entender o processo, puxar os pontos, os cones. E aqui eu passei a proposta 3, o exercício 3. Só que esse aqui eu não fiz. Opa, não é esse? Perdão, é esse aqui, é o exercício 5.
Ambiente interno com ponto de fuga. Esse daqui é o penúltimo trabalho que a gente vai fazer. Se você olhar, o que eu quero que você faça é algo assim. Esse vídeo não fui eu que fiz, mas eu achei ele muito legal para ilustrar o processo. Deixa eu só acompanhar com vocês. Vocês estão visualizando? Acho que sim, né? Estou com a... Né? Então, aqui... Deixa eu tirar o somzinho, que não precisa. Tá em inglês, mas o que interessa aqui é a gente ver o processo do cara. Veja, ele desenhou aqui o retângulo, aquela nossa quarta parede, que a gente tinha feito lá na... Né, a gente fez aquela quarta parede, ele desenha aqui largo e tal. Pode ter qualquer largura, porque ele está criando o ambiente. Você pode fazer baseado no ambiente real. Daí, se a tua sala for um pouco mais curta, um pouco mais alta, você ajusta as proporções. Mas você faz a quarta parede, faz um ponto central, puxa, e você repara que ele não vai nem usar os pontos de diagonal, que nem eu tinha feito com vocês. Ele puxa as linhas para fazer os cantos da nossa sala, certo? É isso que vocês vão fazer. Puxa lá as linhas, ele vai bem tranquilo. Né? Aí ele marca aqui uma profundidade, ó. Ele nem se preocupou em puxar, ele simplesmente está desenhando aqui. Marca uma profundidade, marca, daí daqui para lá vai ser a altura da parede, ele vai ligar esse ponto daqui para cá, vai puxar para lá, e você vai ter aqui a tua sala desenhada. Aí dentro disso, a gente vai começar a desenhar outros elementos. Né? Então, por exemplo, ele desenha aqui as linhas, vai puxar linhas para fazer, por exemplo, a porta, daí vai marcar a largura da porta. E daí, como que ele está fazendo isso? Ele está fazendo com medida? Não, ele está olhando para a imagem, está indo aplicando lentamente e está colocando as larguras, as proporções do jeito que ele acha. Ele já desenhou aqui um tapete, né? Aí ele vai, puxa, lembre-se, como a gente está na perspectiva de um ponto de fuga, as linhas vão convergir para esse ponto central, mas as faces sempre vão estar de frente para a gente. Então, aqui, essa aqui é a espessura da parede. Olha como ele marca a espessura da parede. Ele vem um pouquinho para cá, daí vai descer. Né? Minha companheira acabou de voltar da vacina. Felicidade. Aí aqui agora, descer aqui. Né? Você veja que ele vai desenhando a porta desse jeito. Ó. Então, são espessuras, são profundidades que você vai fazendo. Né? Isso no caso de uma porta. O raciocínio vai ser o mesmo para uma janela. Que, aliás, ele desenha, se eu não me engano, a janela... Ele desenha a janela. Né? É que o legal é que ele vai colocando toda essa estrutura, portas, né? Aí aqui tem o prolongamento, porque a parede da sala, né, continua lá. E daí ele vai explicando, você veja que ele vai indo numa velocidade, né, razoável, ele vai desenhar lá a prateleira. Aí a prateleira tem a largura aqui, só que ela está um pouquinho para frente da parede. Ela está mais próxima da gente. Então, ele explica aqui como fazer. Né? Aí fez. Vai sempre jogando e puxando, o uso da borracha. Esse vídeo aqui eu achei ele muito bacana porque ele explica bem o processo. Você vai vendo como ele vai construindo o desenho, ele vai bem devagar. E o que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês olhassem como ele está fazendo isso daqui, e vocês desenhassem também, usando esses princípios de perspectiva, um ambiente. Pode ser um ambiente que vocês inventaram, pode ser um ambiente que você pegou da internet, pode ser o teu quarto, né? Pode ser uma sala, pode ser um banheiro, mas veja como ele vai construindo isso aqui, né? Sempre linhas verticais, paralelas, puxa, aí ele vai apagando, né? Vai fazendo leve, vai apagando, mas sempre tem a projeção, as linhas convergem aqui. E daí aqui ele vai mostrar como fazer outros tipos de desenho. Ó, veja, ele faz aquela planta que eu falei. Nesse caso aqui, o móvel não está no meio. Mas você veja como ele, ó, acaba construindo aqui, ó. Isso aqui eu acho bacana.
Ele está fazendo uma poltrona aqui. Olha como ele faz a base quadrada, faz o topo. Ah, eu queria fazer uns vídeos assim, gente. Que coisa bonita. Olha que lindo. Ó, ergue aqui. Daí, ó, como que ele vai transformar isso aqui numa poltrona, né? Olha o jeito que ele vai... Você olha para as dimensões da poltrona e você vai colocando ela dentro de caixas, assim. E daí ele desenha toda a poltroninha, né? Tudo é questão de construção. Tudo é questão de daí dar uma largura aqui, de dar uma puxada, né? De ir arredondando as partes. Olha como é que ele faz, assim, vai reforçando, vai... Não pega o lápis muito forte, vai aos pouquinhos, vai apagando os excessos. Olha o que ele vai fazendo aqui. Então é meio que desenhar, usando a perspectiva, essa sala. E pode ser um desenho meio de observação, né? Se você preferir usar os métodos de medida que a gente viu nas aulas e tal, você pode fazer algo bem arquiteto, assim. Mas aqui, o que eu acho bacana é de ver como a construção é feita, né? Como a pessoa vai apagandinho aos poucos, assim, vai suavizando. Olha como surgiu, de repente, uma poltrona aqui. E aqui vai aparecer outra, né? Olha como o cara coloca dentro dessa perspectiva outros pontos. Como você deslocou essas faces, a gente poderia dizer que esses pontos eles estão convergindo para um ponto de fuga. Né? 2 pontos de fuga aqui, porque ele entortou o eixo. Mas você veja que ele não está complicando muito, ele está simplesmente fazendo a projeção ali, usando essas estruturas para criar, né, esse ambiente. Ó. A gente faz o quadradinho para fazer o desenho dentro. E faz com as proporções, faz a silhueta da figura. E veja como vai se formando. Esse tipo de material, esse é o trabalho que eu queria que vocês fizessem. Então, você vai ver que ele vai passo a passo ali fazendo. É um exemplo, né? Você vê que ele vai colocando os detalhes, né? Até que tem no final aqui que ele vai colocar a sombra. Vocês não precisam colocar sombra. Sombra é legal porque dá um efeito, mas você não precisa colocar. Se quiser fazer só com as linhas, se fizer só com linha assim, já tá maneiro. E daí você vê que é a questão da paciência, né? De fazer o desenho. Aqui tem já a janela, as alturas. Ele já colocou um friso. Daí tá todo o detalhezinho. E o interessante é que ele não tá acelerando o vídeo e ele fez isso tudo aqui em 15 minutos, né? E vai explicando. Então, putz, eu queria ter esse know-how assim para fazer essas coisas. Isso aqui é bem o tipo de trabalho que eu gostaria, né? Essa é a ideia para vocês fazerem o ambiente interno de um ponto de fuga. Certo? Tudo bem? Vocês têm dúvidas, pessoal? Vocês estão bem? Se quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Tudo certo? Aquele ha-ha-ha, aquele riso de nervoso, espero que seja um riso amigável, não seja um riso de nervoso, aquele riso assim de... Mas vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. Gente, eu acho assim, eu sinto que eu acabo repetindo às vezes as coisas, mas acho que é interessante a gente entender o processo, né? Quando você quer mais precisão, você vai precisar de mais cálculo, mais reforço de geometria, se você quer algo bem preciso. Mas a gente não precisa ir para o lado super preciso. Você pode desenvolver um trabalho de desenho mesmo, usar os pontos de fuga e fazer de uma maneira um pouco mais solta, só que sempre considerando dimensões, sempre considerando a altura do observador, o que está acima, o que está abaixo, né? Aqueles exercícios que a gente fez lá no começo, com as caixas flutuantes, ensinavam um bocado disso, né? E daí aqui a gente vai ir aplicando, vai ir construindo, né, as nossas imagens. Algumas vezes a gente vai ter a impressão que podia ter mudado alguma coisa, com a prática a gente vai arrumando isso, né? Vai ajustando. Mas eles ficam interessantes. Olha, esse aqui como ficou todo, parece todo entulhado, né? Esse aqui parece mais folgado, assim. Eu fiz dá uma impressão que tem um espaço maior, né? Dá para ir construindo esses elementos em diversas maneiras. O principal é essa coisa dos pontos de fuga, ter essa noção das proporções e da relação com a linha do horizonte, né? O que você vai ver acima e abaixo,
né? E a gente vai construindo essas ideias. Muito bem, gente. Se está tudo bem para vocês, se vocês estão bem, né? Vou abrir o demais da aula para dúvidas, para colocações, se vocês tiverem alguma, se vocês quiserem colocar alguma coisa. Se não, o trabalho aqui eu deixei a entrega para o dia 27 de agosto, que é praticamente o penúltimo dia de aula, e semana que vem eu vou passar o outro. O outro vai ser o ambiente externo. Tá? Também eu vou explicar para vocês, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Vocês vejam assim que dá algum trabalho, mas não é muita coisa. Usem elementos que vocês podem desenhar o quarto de vocês, tá? O interessante é usar esses pontos de fuga, ir com bastante calma e observando e construindo, usar os conhecimentos de desenho de observação também, né? Que a gente daí vai começando a usar a perspectiva assim de outras maneiras. Beleza? Tudo bem? Perguntas, ponderações, indagações? Não. Nenhuma. Pedidos de música? Não. Nada. Então tá. Então, se tiver tudo bem para vocês, vou encerrar a aula, me despedir de vocês, agradecer a presença, né? Semana que vem a gente volta para o nosso horário normal, às 9, beleza? E é isso aí. Muito obrigado e até breve. Se tiverem alguma dúvida, ainda estou por aqui. Sou o último a sair da sala. Tchau, tchau, professor. Obrigada pela aula. Valeu, gente. Boa semana, bom final de semana, bom descanso para vocês. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau. Fiquem bem. Professor. Bom final de semana. Tchau, tchau.